Sabe aquele momento em que sua vida vira de cabeça para baixo em questão de segundos? Quando tudo que você acreditava ser verdade se revela uma mentira gigantesca? Quando o chão simplesmente desaparece debaixo dos seus pés e você fica ali, suspensa no ar, sem entender o que está acontecendo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo num sábado de março. Um sábado comum. Um sábado que deveria ser como qualquer outro. Meu marido estava viajando a trabalho. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Era isso que ele tinha me dito. Era isso que eu acreditava com toda a minha alma. Até que uma foto apareceu no stories dele. Uma foto que ficou no ar apenas 3 minutos. Apenas 3 minutos. Mas 3 minutos que foram suficientes para 87 pessoas verem. 3 minutos que foram suficientes para 14 pessoas tirarem print. 3 minutos que destruíram 6 anos de casamento. Porque naquela foto ele estava na praia. Praia. Não em escritório. Não em sala de convenção. Não em hotel de São Paulo como ele tinha dito. Praia. De mãos dadas com outra mulher. Sorrindo. Feliz. Apaixonado. E ele tinha dito que estava em São Paulo trabalhando. Antes de eu continuar contando o que aconteceu naquele dia. E principalmente o que aconteceu quando meu pai e meu irmão policial chegaram na minha casa e meu marido voltou e viu os dois esperando por ele. Eu quero te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo agora e de alguma forma se identifica com essa história, se já passou por traição, se já sentiu essa dor, se conhece alguém que está passando por isso, se inscreve no canal. Aperta o sininho das notificações para não perder nenhum relato. Deixa seu like porque isso ajuda o canal a crescer e a alcançar mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. E me conta nos comentários, que horas você está assistindo esse relato e de que cidade você é. Eu leio todos os comentários, cada um deles, respondo quando consigo. E saber que tem pessoas do Brasil inteiro, de norte a sul, acompanhando essas histórias, me dá força para continuar compartilhando. Então, vai lá embaixo agora, deixa seu comentário, me diz de onde você é, que hora está assistindo, e vamos juntas nessa história que, eu te garanto, você não vai esquecer tão cedo. Porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer uma. E a gente precisa estar preparada. Meu nome é Camila. Tenho 30 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou designer gráfica, trabalho de casa, faço freelas, tenho meus clientes fixos. Uma vida tranquila, organizada. Ou pelo menos era o que eu achava. E em 23 de março de 2024, minha vida mudou completamente por causa de uma foto. Uma simples foto, postada por engano. Apagada 3 minutos depois, mas que 87 pessoas já tinham visto. Inclusive meu pai, inclusive meu irmão policial, inclusive amigas, primas, tias, vizinhas. E quando meu marido voltou para casa naquela noite e viu meu pai e meu irmão sentados na sala esperando por ele, a cara que ele fez, o jeito que ele congelou na porta, o pavor nos olhos dele, foi algo que eu jamais vou esquecer pelo resto da minha vida. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou. Porque para você entender a dimensão do que aconteceu naquele dia, para você entender o tamanho da traição, o tamanho da mentira, você precisa entender quem eu era, quem a gente era como casal. E principalmente, quem eu achava que ele era. Quem eu acreditava que tinha casado. Eu conheci Tiago em 2016, numa balada aqui em BH. Eu tinha acabado de fazer 22 anos. Estava começando minha carreira como designer, pegando uns freelas aqui e ali, morando ainda com meu pai e meu irmão. Naquela noite, estava com minhas amigas comemorando o aniversário de uma delas. A gente estava no bar pedindo bebida, rindo, conversando alto, curtindo a noite, quando ele apareceu do meu lado. Alto,
1,80 m e poucos, moreno, cabelo bem cortado, barba feita, camisa social azul com as mangas dobradas, sorriso largo, dentes brancos, olhos castanhos que brilhavam mesmo na penumbra da balada. Aquele tipo de homem que chama a atenção quando entra num lugar, que faz as mulheres olharem, que tem presença. Ele encostou no balcão, bem do meu lado, me olhou de lado com aquele sorriso de canto e soltou a frase mais clichê do mundo: "Você é a mulher mais bonita dessa festa." Eu ri na hora, ri porque era brega demais para ser verdade, porque era exatamente o tipo de cantada que todo homem usa. Mas tinha algo no jeito que ele falou, na segurança, no tom de voz, na forma como ele me olhou depois, esperando minha reação, com aquele sorriso de canto que dizia que ele sabia que tinha sido brega, mas não ligava a mínima. Tinha algo genuíno ali, ou pelo menos era o que eu achava. Eu olhei para ele, cruzei os braços, inclinei a cabeça para o lado e respondi sem pensar muito: "Aposto que você fala isso para todas." Ele deu de ombros, ainda sorrindo, e se aproximou um pouco mais, perto o suficiente para eu sentir o perfume dele. Um perfume bom, amadeirado, masculino. Falo não, só para as que fazem valer a pena. E pronto, ele me fisgou. A gente conversou a noite toda. Ele era engraçado, inteligente, sabia me fazer rir, sabia me ouvir também, o que era raro nos homens que eu conhecia em festa. A maioria só queria falar de si mesmo, contar vantagem, mostrar o carro, o relógio, a conta bancária. Tiago não. Ele me fez perguntas. Quis saber da minha vida, do meu trabalho, dos meus sonhos, dos meus planos. Quis saber o que eu gostava de fazer, que tipo de música eu ouvia, que lugares eu sonhava conhecer. E ele ouvia de verdade. Olhava nos meus olhos, prestava atenção, respondia com coisas inteligentes, com comentários que mostravam que ele realmente estava interessado. Quando a festa acabou, lá pelas 4 da manhã, a gente trocou o telefone. Ele me mandou mensagem no dia seguinte: "Bom dia, mulher mais bonita da festa. Dormiu bem?" Eu sorri quando vi a mensagem. Respondi. E começamos a conversar. Ele me chamou para sair, fomos num restaurante, depois no cinema, depois numa caminhada na Lagoa da Pampulha. E em 2 meses a gente já estava namorando. Tiago era gerente de vendas de uma distribuidora grande aqui em BH. Uma empresa que fornecia produtos para supermercados, farmácias, lojas. Ele ganhava bem, muito bem para a idade dele. Na época tinha 27 anos e já era gerente. Tinha carro próprio, apartamento alugado, vida estável. Era ambicioso. Sempre falava em crescer na carreira, em ser promovido, em um dia ser diretor, abrir a própria empresa. Sempre falava em construir um futuro sólido. E eu amava isso nele. Amava a determinação, a certeza de que ele ia conseguir tudo o que queria, a força de vontade, porque ele me fazia sentir que eu fazia parte desses planos, que a gente ia construir tudo junto, que ele via futuro comigo. Um dia a gente vai ter nossa casa própria, vai ter filho, vai viajar pelo mundo, vai ter tudo o que a gente merece. Era isso que ele dizia, e eu acreditava. Acreditava em cada palavra. A família dele era simples. Seu Geraldo, o pai, era mecânico. Dona Lúcia, a mãe, era dona de casa. Tinha uma irmã, Patrícia, 2 anos mais nova, que trabalhava como enfermeira. Gente boa, gente honesta, gente trabalhadora. Eles me receberam super bem desde o começo. Dona Lúcia me tratava como filha. Seu Geraldo me chamava de Nora querida. Patrícia virou minha amiga. Eu me sentia parte da família. E a minha família? Bom, minha família era mais complicada. Meu pai, seu Valdir, tinha 52 anos quando conheceu Tiago. Caminhoneiro aposentado por invalidez depois de um acidente na estrada. Homem bruto,
de poucas palavras, mão firme, olhar pesado, do tipo que assusta quando olha, que fala pouco, mas quando fala, todo mundo escuta. Ele tinha me criado sozinho, junto com meu irmão Daniel, depois que minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Câncer de mama, rápido, agressivo. Em 6 meses ela foi embora. E meu pai nunca casou de novo, nunca quis outra mulher na vida dele. Dizia que a vida dele era cuidar de mim e do Daniel. E foi exatamente isso que ele fez. Trabalhou feito um condenado. Passou semanas fora de casa na estrada, mas sempre voltava. Sempre trazia presente. Sempre perguntava se estava tudo bem. Foi pai e mãe ao mesmo tempo. Quando apresentei Tiago para o meu pai, eu estava nervosa. Muito nervosa. Porque meu pai era difícil, desconfiado, protetor demais. Qualquer namorado meu tinha que passar pelo crivo dele. E o crivo do meu pai era rígido. Lembro do dia. Domingo. Almoço em casa. Tiago chegou pontual, terno e gravata, mesmo eu tendo dito que era informal. Trouxe uma garrafa de vinho cara para o meu pai e um buquê de flores. Meu pai abriu a porta, olhou Tiago de cima a baixo, em silêncio, por uns 5 segundos que pareceram 5 horas, e finalmente deu passagem. Entra! Só isso. O almoço foi tenso. Meu pai fez 1000 perguntas. Que você faz? Ganha quanto? Seus pais são de onde? Tem casa própria? Pretende casar? Vai cuidar da minha filha? Tiago respondeu tudo, calmo, respeitoso, olhando nos olhos do meu pai, sem gaguejar, sem titubear. No final do almoço, meu pai levou Tiago para a garagem. Os dois ficaram lá conversando por meia hora. Quando voltaram, meu pai me chamou na cozinha. Ele é sério, trabalhador, respeita você, mas eu vou ficar de olho. Qualquer coisa mesmo, você me liga, entendeu? Entendi, pai. E foi assim que Tiago foi aceito na família. Meu irmão Daniel foi mais difícil ainda. Daniel tinha 30 anos na época, policial militar há 8 anos, parrudo, forte, braço cheio de tatuagem, cara fechada, do tipo que não sorri fácil, protetor ao extremo. Ele olhou para o Tiago como se olha para um suspeito. Se você fizer minha irmã chorar, você vai ter problema comigo, e eu não tô brincando. Tiago engoliu seco, acenou, e Daniel finalmente apertou a mão dele. Com força, muita força. Tiago disfarçou, mas eu vi a cara de dor. Mas no fim, todo mundo aceitou. E em 2018, a gente casou. Foi numa igreja linda no bairro Lourdes, lotada de gente. Amigos, família, colegas de trabalho. Meu pai me levou até o altar. Estava de terno preto, gravata azul, cabelo penteado com gel. Ele nunca foi de se arrumar, mas naquele dia estava impecável. Quando chegamos no altar, ele segurou minha mão, apertou forte e me olhou fundo nos olhos. Você tem certeza, filha? Tenho, pai. Ele respirou fundo, assentiu, e então olhou para o Tiago, e o olhar dele mudou completamente. Ficou sério, pesado, ameaçador. Era um olhar que não precisava de palavras. Era um olhar que dizia: eu tô te entregando a coisa mais importante da minha vida. A única coisa que me importa nesse mundo. Não me faça me arrepender. Porque se você fizer minha filha sofrer, não vai ter lugar nessa terra onde você possa se esconder de mim. Tiago entendeu. Ele acenou com a cabeça, respeitoso, sério, e estendeu a mão. Meu pai apertou, forte, e finalmente soltou minha mão. A cerimônia foi linda. As alianças, os votos, o beijo. A festa depois foi melhor ainda. Música, dança, comida boa, bebida, risadas. Meu pai dançou comigo. Meu irmão fez um discurso emocionado que me fez chorar. Tiago me pegou no colo e me levou até o carro debaixo de uma chuva de arroz e pétalas. Lua de mel em Gramado. 2 semanas perfeitas.
frio, lareira, chocolate quente, passeios de dia, jantares românticos à noite. A gente voltou e alugou um apartamento pequeno no bairro Savassi. 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço. Nada luxuoso, mas era nosso. Eu continuei trabalhando com design. Tiago continuou na distribuidora. A gente dividia as contas, dividia os afazeres, dividia a vida. E foi bom. Foi muito bom. Por um tempo. Em 2020, eu engravidei. Foi planejado. A gente tinha conversado, decidido juntos. Vamos ter um filho. E 3 meses depois, 2 risquinhas no teste. Positivo. Eu chorei. Tiago chorou. A gente se abraçou na cozinha do apartamento e ficou ali, grudados, sonhando com o futuro. A gravidez foi tranquila. Enjoos no começo. Depois passou. Barriga crescendo. Exames. Ultrassons. Descobrimos que era menino. Tiago quis chamar de Enzo. Eu concordei. Enzo. Bonito. Forte. Enzo nasceu em novembro de 2020. Parto normal. Demorado. Doloroso. Mas quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, todo o sofrimento valeu a pena. Ele era perfeito. Pequeno, rosado, olhos fechados, mãozinhas minúsculas. E quando ele abriu os olhos pela primeira vez e me olhou, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Que tudo que eu fazia dali para frente seria por ele. Tiago foi um pai presente no começo. Muito presente. Acordava de madrugada quando Enzo chorava. Trocava fralda, dava banho, fazia dormir. Dividia tudo comigo. E eu amava ver ele com nosso filho. Amava ver o jeito que ele olhava para o Enzo. Com amor, com orgulho. Como se não acreditasse que tinha ajudado a criar aquele serzinho. Eu achava que tinha tudo. Marido presente, filho saudável, trabalho que eu amava fazendo de casa, família que me apoiava, apartamento quitado. A gente tinha conseguido comprar em 2023, cada um pagou metade à vista com economias e ajuda da família. Carro na garagem, contas em dia, vida estável. Eu achava que tinha a vida perfeita, mas eu não tinha. Eu tinha uma mentira bem construída. Uma mentira tão bem montada, tão bem elaborada, tão bem ensaiada, que eu nunca desconfiei, nem por um segundo. As coisas começaram a mudar devagar. Tão devagar que eu nem percebi no começo. Foi gradual, sutil, como quando você olha uma planta todo dia e não percebe que ela está morrendo até que ela já está seca. Foi assim. Tiago sempre viajou por causa do trabalho. Desde que a gente começou a namorar. Fazia parte da rotina dele. Gerente de vendas viaja, visita clientes, participa de feiras. Vai em convenções. São Paulo, Rio, Vitória, Salvador, Brasília. 2, 3 vezes por mês. Às vezes ficava 2 dias fora. Às vezes 3. Mas nunca mais que isso. E ele sempre foi transparente. Sempre me avisava quando ia viajar. Sempre mandava mensagem quando chegava no hotel. Sempre ligava antes de dormir. Sempre mandava foto do quarto, da vista, da comida. Sempre me incluía mesmo de longe. Mas em 2023, as viagens aumentaram. No começo, eu não liguei. Não questionei. Ele disse que a empresa estava crescendo, que tinham contratado clientes novos, que ele precisava viajar mais para bater as metas, para fechar negócios, para manter a posição dele. Fazia sentido. Tiago sempre foi dedicado ao trabalho, sempre quis crescer, sempre teve ambição. Então eu apoiei. Apoiei como esposa de viajante apoia. Cuidei do Enzo sozinha nas semanas que ele estava fora. Acordei de madrugada sozinha. Dei banho sozinha. Fiz dormir sozinha. Trabalhei nos meus projetos de design com Enzo no colo. Mantive a casa limpa, a geladeira cheia, as contas pagas e esperei ele voltar. Sempre esperando, sempre na expectativa, sempre contando os dias. Mas no final de 2023,
Tiago estava viajando toda semana. Toda semana. Às vezes 2 vezes na mesma semana. Saía segunda, voltava quarta, saía quinta, voltava sábado. E quando estava em casa, ficava no celular. Sempre no celular, digitando, rindo sozinho, atendendo ligação e saindo do quarto. E quando voltava das viagens, estava diferente, mais distante, menos carinhoso. Não me abraçava mais como antes, não me beijava mais como antes. Dormia de costas para mim, não me tocava, não me procurava. Parecia que estar comigo era obrigação, não prazer. Eu tentei conversar, tentei várias vezes. Uma noite, depois que o Enzo dormiu, sentei do lado dele no sofá. Ele estava no celular, como sempre, digitando alguma coisa, com aquele sorrisinho de canto. Eu coloquei a mão no braço dele, tentando chamar a atenção. Tiago, a gente pode conversar? Ele levantou os olhos da tela por um segundo, mas não largou o celular. Claro, o que foi? Eu sinto que você tá diferente. Ele franziu a testa, fazendo aquela cara de confusão, como se não entendesse do que eu estava falando. Diferente como? Distante. A gente mal conversa mais. Você vive viajando. E quando tá aqui, parece que tá em outro lugar. Parece que sua cabeça tá longe. Tiago suspirou fundo, largou o celular no colo e me olhou com aquela expressão cansada que eu já conhecia bem. Aquela expressão de quem acha que a esposa tá exagerando, que tá sendo dramática, que tá inventando problema onde não tem. Camila, é trabalho, só isso. Eu tô cansado, estressado, mas não tem nada de errado entre a gente. Tem certeza? Absoluta. Você tá viajando. Tá pensando demais. Ele me deu um beijo rápido na testa, pegou o celular de novo, levantou do sofá e foi pro quarto. Conversa encerrada. E eu, como sempre, quis acreditar, porque era mais fácil acreditar do que questionar. Mais fácil aceitar a explicação dele do que enfrentar a possibilidade de que algo estava errado. Mais fácil fingir que estava tudo bem do que admitir que meu casamento estava desmoronando. Mas eu deveria ter questionado, deveria ter insistido, deveria ter prestado mais atenção, porque os sinais estavam todos lá, gritando na minha cara, piscando em neon. Eu só não quis ver, ou talvez eu tivesse visto e preferido ignorar. Não sei, mas os sinais estavam lá, o celular virado para baixo em cima da mesa, sempre. Antes ele deixava em qualquer lugar com a tela para cima, sem se importar. Agora não. Agora era sempre com a tela para baixo, sempre perto dele, sempre fora do meu alcance. Se eu chegava perto, ele pegava, como reflexo, como se estivesse protegendo algo. As ligações que ele atendia fora do quarto. Antes ele atendia na minha frente. Conversava normal. Agora não. Agora, quando o celular tocava, ele olhava a tela, levantava e saía. É do trabalho, já volto. E voltava 10, 15 minutos depois, sem explicar nada, sem dizer quem era. Só voltava e continuava como se nada tivesse acontecido. As senhas. Ele mudou a senha do celular. E quando eu perguntei por quê, ele disse que era por segurança, que a empresa tinha pedido para todo mundo colocar senha mais forte nos aparelhos, que era política nova. Fez sentido na hora. Agora eu vejo como era ridículo, como eu fui ingênua. E as viagens, principalmente as viagens. Ele voltava com o carro lavado, sempre. Antes voltava sujo, empoeirado, como quem realmente tinha rodado estrada. Agora voltava brilhando, encerado, cheirando. Ele voltava com a barba feita, com perfume diferente. Às vezes com roupas que eu nunca tinha visto. Comprei numa loja lá em São Paulo. Gostou? E eu dizia que sim. Elogiava. Ajudava-te a guardar no armário. Porque eu confiava. Porque eu nunca, nunca, nunca pensei que ele pudesse estar me traindo. Até 23 de março de 2024. Naquele dia, tudo mudou. Tudo. Era um sábado. Céu azul, sol forte. Um dia lindo de outono.
Tiago tinha viajado na quinta-feira de manhã. Eu ainda estava de pijama fazendo café quando ele desceu com a mala. Me beijou, me abraçou, cheirou o meu cabelo. Vou para São Paulo, amor. Convenção da empresa. 3 dias. Volto domingo à noite. Tá. Boa viagem. Se cuida. Você também. Beijo no Enzo. Ele foi até o quarto do Enzo, que ainda estava dormindo, deu um beijo na testa do nosso filho e saiu. Ouvi o carro ligando. Ouvi ele saindo da garagem e segui com minha vida. Normal. Como sempre. Na quinta à tarde, ele mandou mensagem. Cheguei bem. Hotel é bom. Convenção começa amanhã cedo. Te amo. Eu respondi. Que bom. Te amo também. Aproveita. E foi isso. Normal. Na sexta, outra mensagem. Convenção tá puxada. Palestras o dia todo. Almoço com clientes. Tô morto. Vou dormir cedo. Beijo. Normal. No sábado de manhã, acordei às 7. Enzo me acordou pulando na cama. Mamãe, mamãe, quero leite. Dei café da manhã para ele. Pão com manteiga. Leite com achocolatado. Banana. Depois, a gente foi no mercado. Eu precisava comprar coisa para a semana. Enzo foi junto, ajudando-as a escolher frutas, jogando coisa no carrinho, se divertindo como criança se diverte em mercado. Voltamos para casa às 11. Guardei as compras. Fiz almoço, arroz, feijão, frango grelhado com alho e limão, batata sautê, saladinha de tomate. Enzo comeu tudo, como sempre. Ele comia bem. Não dava trabalho. Depois do almoço, coloquei ele para dormir. Ele ainda tirava a soneca depois do almoço. Deitava na caminha, eu cantava uma música e ele apagava. Fechava os olhinhos e dormia igual anjo. Lavei a louça, organizei a cozinha, limpei a pia, sequei tudo. E às 14 horas, finalmente sentei no sofá para descansar. Peguei o celular, abri o Instagram. Comecei a rolar o feed sem muito compromisso. Foto de uma amiga na academia. Foto de uma prima com um namorado novo. Vídeo de receita de bolo de chocolate. Meme engraçado. Propaganda de roupa. Foto de cachorro. Nada demais. Só rolando. Distraindo a mente. Até que eu vi. Era um story do Tiago. E meu coração parou. Literalmente parou. Na foto, ele estava na praia. Praia. Não escritório, não sala de convenção, não hotel de São Paulo. Praia, areia clara, mar azul atrás, ondas quebrando, céu limpo, sol brilhando forte. Aquele tipo de foto de dia lindo de praia. E ele não estava sozinho. Ele estava de mãos dadas com uma mulher loira, cabelo longo, liso, brilhando no sol, corpo bonito, magra, biquíni rosa pink, barriga chapada, perna torneada, sorriso largo, óculos escuros na cabeça, olhando para ele, olhando com aquele olhar de quem está apaixonada, aquele olhar que deveria ser só meu. E ele olhava para ela do mesmo jeito, sorrindo, feliz, relaxado, com aquele sorriso que eu não via há meses, aquele sorriso genuíno, aquele sorriso de quem está exatamente onde quer estar. Com quem quer estar? Os dois de mãos dadas, entrelaçadas, como um casal, como a gente costumava ser. Eu congelei, literalmente congelei. Meus dedos pararam de se mover na tela. Minha respiração parou. Meu cérebro parou de processar informação. Eu fiquei ali, olhando aquela imagem sem conseguir entender o que estava vendo. Porque não fazia sentido. Simplesmente não fazia sentido nenhum. Tiago estava em São Paulo, numa convenção, trabalhando. Ele tinha me dito. Tinha mandado mensagem ontem dizendo que estava na convenção, que estava com clientes, que estava morto de cansado. Mas ali estava ele, na praia, com outra, de mãos dadas, feliz, mentindo. Meu instinto agiu antes da minha razão. Antes mesmo de eu processar o que estava acontecendo, meu dedo já tinha apertado o botão de print. Nem pensei. Apenas tirei. Salvei aquela imagem. Prova. Evidência.
e continuei olhando, olhando as mãos deles entrelaçadas, olhando o sorriso dele, olhando a forma como ela olhava para ele, olhando cada detalhe daquela foto que estava destruindo minha vida. E então, a foto sumiu. Puf, desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ele apagou. Olhei para o relógio. Tinha visto a foto às 14h02. Agora eram 14h05. 3 minutos. A foto ficou no ar por apenas 3 minutos. 3 minutos. Mas já era tarde. Tarde demais. Porque eu não era a única que tinha visto. Meu celular começou a apitar. Uma notificação. 2, 3, 4, 5. Mensagens chegando sem parar. O celular vibrando na minha mão, apitando. Notificações explodindo. Eu abri o WhatsApp, ainda em choque, ainda com aquela imagem gravada na minha retina, ainda tentando processar o que tinha acabado de ver. Minha prima Jéssica. Camila, você viu o story do Tiago? Que foto é aquela? Minha amiga Fernanda. Amiga, pelo amor de Deus, me liga agora. Que história é essa? Minha tia Márcia. Minha filha, eu acabei de ver uma coisa muito estranha no Instagram do seu marido. Me liga, por favor. Urgente. Minha cunhada Patrícia, irmã do Tiago. Camila, eu vi a foto. Eu vi e tirei print. Me desculpa. Não sei o que dizer. Me liga quando puder. Tô aqui. Uma vizinha do prédio. Camila, não sei se você viu, mas tem uma foto muito estranha no Instagram do Tiago. Só queria te avisar. Uma ex-colega de faculdade. Amiga, faz tempo que a gente não fala, mas achei que você deveria saber. Vi uma foto no Instagram do seu marido. As mensagens não paravam de chegar. Cada notificação era uma punhalada. Cada mensagem era a confirmação de que aquilo era real, que não era pesadelo, que não era alucinação, que 87 pessoas, eu vi depois no Instagram 87 visualizações, tinham visto aquela foto. 87 pessoas sabiam que meu marido estava com outra. 87 pessoas estavam vendo minha vida desmoronar em tempo real, antes de mim, junto comigo. Enquanto eu descobria, o Brasil inteiro também descobria. Minha vida privada virando público, minha dor virando fofoca, meu casamento virando circo, na frente de todo mundo. E então meu pai ligou. Eram 14h12. Eu nunca vou esquecer o horário. Nunca. Porque quando eu vi o nome dele na tela do celular, meu coração afundou. Meu estômago revirou. Minhas mãos começaram a tremer. Meu pai não ligava no meio da tarde de sábado. Não sem motivo. Não sem uma razão específica. Se ele estava ligando, era porque tinha visto. Porque sabia. E se ele sabia, significava que as coisas estavam prestes a ficar muito, muito piores. Eu atendi com a mão tremendo tanto que quase derrubei o celular. Alô, pai? A voz dele estava calma. Calma demais. Aquela calma perigosa. Aquela calma que vem antes da tempestade. Aquela calma de homem que está segurando a raiva com as 2 mãos, apertando com força, mas que a qualquer momento pode soltar e deixar a fúria explodir. Filha, você viu a foto? Fechei os olhos. Claro que ele tinha visto. Claro. Ele seguia o Tiago no Instagram. Tinha adicionado quando a gente começou a namorar. Sempre curtia as fotos, sempre comentava, sempre acompanhava. Vi, pai. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, denso. Eu conseguia ouvir a respiração dele pelo telefone. Controlada, medida, profunda. Ele estava se segurando. Eu conhecia meu pai. Conhecia cada respiração dele, cada tom de voz, cada silêncio. E naquele momento, ele estava a um passo de explodir. Eu tô indo aí. Meu coração disparou. Pai, não precisa? Eu tô indo, Camila. E desligou. Não teve discussão.
Não teve argumento. Não teve, espera, pai, vamos conversar primeiro. Nada. Ele simplesmente desligou. E eu soube, naquele exato momento, que meu pai já estava pegando as chaves do carro, colocando o tênis, saindo de casa e vindo para cá. E quando meu pai decide alguma coisa, nada no mundo, absolutamente nada, faz ele mudar de ideia. Menos de 3 minutos depois, meu celular apitou de novo. Era o grupo da família. Família Santos. Eu, meu pai, meu irmão Daniel, minha tia Márcia, minha prima Jéssica. Meu irmão tinha acabado de mandar mensagem. Daniel. Acabei de ver a foto do Tiago, aquele filho da puta. Pai, o senhor tá indo? Eu vou junto. E tô armado. Meu estômago revirou de novo. Daniel, meu irmão mais velho, 35 anos, policial militar há 12 anos, homem sério, durão, protetor, do tipo que não leva desaforo para casa, do tipo que resolve as coisas do jeito dele, do tipo que não tem medo de nada nem de ninguém. E quando ele disse que estava armado, não era ameaça vazia, não era exagero, era aviso. Era literalmente o que ia acontecer. Minha tia Márcia respondeu no grupo quase imediatamente. Tia Márcia, Daniel, pelo amor de Deus, não faz besteira. Pensa no Enzo. Meu pai respondeu. Pai, já tô no carro, chegando em 15 minutos. Daniel respondeu. Daniel, passo aí em 10. Espera eu chegar, pai. Tentei ligar pro Daniel. Chamou. Caixa postal. Tentei ligar pro meu pai. Chamou. Caixa postal. Tentei mandar mensagem no grupo pedindo calma. Ninguém respondeu. Eles estavam vindo. Os dois, meu pai e meu irmão. E eu sabia exatamente o que isso significava. Significava que quando o Tiago voltasse para casa, ele ia encontrar os dois esperando. E eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Mas sabia que não ia ser bom. Eu precisava falar com Tiago. Precisava urgentemente. Precisava ouvir a voz dele. Precisava de uma explicação. Qualquer explicação. Até uma mentira seria melhor que aquele silêncio. Até uma desculpa esfarrapada seria melhor do que nada. Liguei para ele. Eram 14 horas e 20 minutos. Chamou uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, caixa postal. Deixe seu recado após o sinal. Liguei de novo. Caixa postal de novo. E de novo. Caixa postal. E de novo. E de novo. E de novo. Ele não atendia. Simplesmente não atendia. Mandei mensagem. As mãos tremendo tanto que errei as letras 2, 3 vezes antes de conseguir digitar direito e enviar. Eu vi a foto. Todo mundo viu. Me liga agora! Enviei. Vi que ele estava online. O circulinho verde ao lado do nome dele. Online. Vi que ele visualizou a mensagem. As 2 marquinhas azuis apareceram. E nada. Nenhuma resposta. Ele me deixou no vácuo, no desespero, na agonia. Enquanto eu implodia sozinha na sala, enquanto meu mundo desmoronava, enquanto minha vida virava de cabeça para baixo, ele estava lá, sei lá onde, na praia com sei lá quem, e me ignorava. Simplesmente me ignorava. Como se eu não existisse. Como se nosso casamento não existisse. Como se nosso filho não existisse. 12 minutos depois, 14 horas e 32 minutos, ele respondeu. Camila, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Eu li aquela mensagem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e cada vez que eu lia, a raiva crescia mais dentro de mim. Não é o que você está pensando. Como se eu fosse idiota. Como se eu não tivesse visto com meus próprios olhos. Como se 87 pessoas não tivessem visto também. Digitei a resposta, os dedos martelando na tela com raiva. Você disse que estava em São Paulo, trabalhando, numa convenção. A foto é numa praia, com outra mulher, de mãos dadas, sorrindo. Quem é ela, Tiago? Enviei. Vi que ele estava digitando. As reticências apareceram. Parou, digitando de novo.
parou. Digitando, parou. Digitando, parou. 5 minutos nessa. 5 minutos de reticências aparecendo e desaparecendo. 5 minutos dele tentando inventar uma mentira boa o suficiente. Até que finalmente a resposta chegou. É uma colega de trabalho. A gente veio resolver uma questão de cliente em Guarapari e ela pediu para tirar foto na praia porque nunca tinha vindo aqui. Foi só isso. Foto de amigos. Nada demais. Guarapari. Ele estava em Guarapari, Espírito Santo, a 3 horas de BH, não em São Paulo. Ele tinha mentido. Mentido descaradamente. Olhado nos meus olhos na quinta de manhã, beijado minha boca, abraçado nosso filho e mentido. De mãos dadas, Tiago. Olhando um para o outro desse jeito? Sorrindo que nem dois apaixonados? Você acha que eu sou burra? Você acha que todo mundo que viu é burro? Enviei. Vi que ele começou a digitar de novo. Parou. Digitando, parou. Digitando, parou. E nunca mais respondeu. Simplesmente sumiu. Continuou online, mas não respondeu. Me deixou ali, destruída, desesperada, esperando uma resposta que nunca veio. Às 15 horas, meu pai e meu irmão chegaram. Eu ouvi o carro do meu pai estacionando na rua em frente ao prédio. Conhecia o ronco daquele motor. Chevrolet Onix vermelho, 2019. Ouvi as portas batendo. 2 portas, meu pai e Daniel. Ouvi os passos pesados na calçada, subindo a escada, cada degrau ecoando. E quando a campainha tocou, eu já sabia quem era. Abri a porta. Meu pai entrou primeiro, rosto fechado, maxilar travado, olhos duros, pupilas pequenas, respiração controlada, mas pesada. Ele não disse nada, absolutamente nada. Apenas entrou, veio direto até mim e me abraçou. Me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. Me abraçou como abraçava quando eu era criança e tinha pesadelo. Me abraçou como abraçou no dia do enterro da minha mãe. Me abraçou como abraça quem sabe que a filha está sofrendo e quer sugar aquela dor toda para dentro de si. E naquele abraço, eu desmoronei. Todas as lágrimas que eu tinha segurado desde que vi aquela foto finalmente saíram. Eu chorei. Chorei alto. Chorei sem controle. Chorei no ombro do meu pai como uma criança que caiu e ralou o joelho. E ele apenas segurou. Firme. Forte. Tá tudo bem, filha. Eu tô aqui. Eu tô aqui. A voz dele saiu baixa, rouca, embargada, mas era sólida. Era a voz que me acalmava quando eu era pequena. A voz que sempre me fez sentir segura. A voz que me dizia que não importava o que acontecesse, ele estaria lá. E mesmo naquele momento horrível, saber que meu pai estava ali, segurando os pedaços da filha dele, me deu um mínimo de alívio. Daniel entrou logo atrás. Ele estava fardado. Farda azul da PM, colete à prova de balas, coldre na cintura com a arma, distintivo no peito. Ele tinha vindo direto do trabalho. Estava de plantão e tinha largado tudo para vir aqui. Ele olhou para mim nos braços do pai e a expressão dele era uma mistura de raiva e preocupação. Raiva pelo que tinham feito comigo. Preocupação pelo estado em que eu estava. Cadê ele? A voz dele saiu grossa, controlada, mas carregada de raiva. Eu me afastei do abraço do meu pai, limpei as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar algum controle sobre mim mesma, tentando respirar direito. Não tá aqui. Tá em Guarapari. Com ela? Acho que sim. Daniel olhou para o meu pai. Eles trocaram um olhar. Um daqueles olhares que dizem 1000 palavras sem precisar abrir a boca. Comunicação silenciosa de pai e filho. De homens que se entendem perfeitamente. E então, Daniel falou. A voz baixa, mas absolutamente firme. A gente espera. Meu pai concordou com a cabeça, lentamente. A gente espera. E foi exatamente isso que eles fizeram. Meu pai sentou no sofá da sala, no mesmo lugar onde Tiago sempre sentava para assistir futebol. Encostou as costas,
cruzou os braços e ficou ali, olhando para frente, em silêncio, processando, pensando, planejando o que ia dizer quando aquele homem chegasse. Daniel não conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro da sala, da janela até a porta, da porta até a cozinha, da cozinha até a janela de novo. Nervoso, inquieto, as mãos na cintura, olhando para o relógio, olhando para o celular, olhando para a rua pela janela, como um leão enjaulado, como um animal prestes a atacar. Eu fui para a cozinha porque não conseguia ficar na sala. Não conseguia ficar parada. Precisava me mexer, fazer alguma coisa, qualquer coisa para não enlouquecer. Lavei louça que já estava limpa, sequei louça que já estava seca. Organizei armário que já estava organizado. E de vez em quando olhava para o celular. Tiago continuava online, mas não respondia, não ligava, nada, como se eu não existisse. Às 15h30, Enzo acordou do cochilo. Ouvi o barulho dele se mexendo no quarto, os pezinhos batendo no chão, a vozinha chamando. Mamãe, mamãe. Respirei fundo, limpei o rosto de novo, tentei forçar um sorriso e fui até o quarto, abri a porta. Ele estava sentado na caminha, esfregando os olhinhos com as mãozinhas, ainda meio sonolento, o cabelo bagunçado, a marca do lençol no rosto. Oi, meu amor. Dormiu bem? Ele assentiu bocejando. Tô com sede. Vem, vou te dar água. Peguei ele no colo. Ele era pequeno ainda, mas já estava pesado. 4 anos, 13 quilos. Levei ele até a cozinha. Dei água. E então ele olhou para a sala e viu. Vovô, tio Daniel. Os olhos dele brilharam de alegria. Ele adorava quando o avô e o tio vinham visitar. Desceu do meu colo num pulo e correu até a sala aos pulinhos, gritando. Vovô, vovô! Meu pai abriu os braços. E quando Enzo pulou no colo dele, a expressão do meu pai amoleceu. Completamente. A dureza desapareceu. A raiva sumiu. E ficou só o avô. O vovô que amava aquele menino mais que tudo. Oi, campeão. Tudo bem com você? Enzo assentiu, feliz, se aconchegando no colo do avô. Tô bem. Por que você veio? Veio me ver? Vim sim. Vim ver você e sua mãe. Que legal. Tio Daniel também veio. Daniel parou de andar e olhou para o sobrinho. A expressão dele também amoleceu. Só um pouco. Ele se aproximou, se abaixou na altura do Enzo e bagunçou o cabelo dele. E aí, baixinho, tá crescendo, hein? Daqui a pouco tá maior que eu. Enzo riu. Aquela risada gostosa de criança, inocente, pura, sem entender nada do que estava acontecendo, sem saber que a vida dele estava prestes a mudar, sem saber que o pai dele tinha acabado de destruir nossa família. E por alguns minutos a gente fingiu. Fingiu que estava tudo bem, que aquilo era só uma visita normal de sábado, que meu pai e meu irmão tinham vindo só para ver a gente, que não tinha nada de errado. Meu pai conversou com Enzo, perguntou da escola, dos desenhos, dos brinquedos. Enzo contou animado sobre o que tinha assistido na TV de manhã, sobre o carrinho novo que tinha ganhado da tia Patrícia, sobre a música que estava aprendendo na escolinha. E meu pai ouvia, prestando atenção, sorrindo, fazendo perguntas, sendo o avô que sempre foi. Mas a tensão estava lá, pesada, sufocante, esperando para explodir. Eu voltei para a cozinha, fiquei olhando o celular, atualizando o Instagram a cada 2 minutos, vendo se Tiago postava alguma coisa, se mandava mensagem, se dava algum sinal de vida. Nada. Ele continuava online, mas em silêncio absoluto. Abri o WhatsApp de novo. As mensagens continuavam chegando. Mais gente tendo visto. Mais gente querendo saber o que estava acontecendo. Mais gente oferecendo apoio. Ou só querendo fofoca mesmo. Minha amiga Ana Paula. Amiga, tô sabendo de tudo. Tô aqui se precisar. Qualquer coisa me liga.
uma prima distante. Camila, vi a foto. Que absurdo. Força, viu? Uma conhecida da academia. Menina, acabei de ver. Que situação. Espero que você fique bem. E os prints continuavam chegando. Mais um, e mais um, e mais um. No final das contas, 14 pessoas tinham tirado o print daquela foto. 14. E todas, absolutamente todas, mandaram para mim. Camila, achei que você ia querer isso. Tirei print caso você precise. Guardei aqui para você. Como se eu quisesse. Como se ver aquela imagem de novo não fosse como levar uma facada no peito a cada vez. Como se cada print não fosse a confirmação de que aquilo tinha acontecido. De que era real. De que 87 pessoas sabiam que meu marido estava traindo. Mas eu guardei. Guardei todos. Porque alguma coisa dentro de mim, algum instinto de sobrevivência, me disse que eu ia precisar. Que aqueles prints iam ser importantes. E eu estava certa. Às 16h30, coloquei um desenho animado para o Enzo na TV. Ele sentou no tapete da sala, de frente para a televisão, vidrado nos personagens. Meu pai continuava no sofá. Daniel continuava andando. Às 17 horas, preparei um lanche para o Enzo. Pão com geleia, suco de laranja. Ele comeu sentado no chão mesmo, sem tirar os olhos da TV. Às 18 horas, meu celular apitou. Mas não era mensagem para mim. Era a notificação do grupo da família do Tiago. Família Menezes. Seu Geraldo, Dona Lúcia, Patrícia, Tiago e eu. A mensagem era dele. Tiago. E quando eu li, meu sangue ferveu. Gente, houve um mal-entendido com uma foto que postei. A foto foi tirada fora de contexto. A Priscila é colega de trabalho. A gente estava resolvendo questão de cliente em Guarapari e ela pediu para tirar foto na praia. Não tem nada demais. Sei que ficou estranho, mas foi só isso. Peço desculpas pelo mal-entendido. Eu li aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada palavra me deixando mais furiosa. Mal-entendido? Fora de contexto? Ele achava que todo mundo era idiota? Que dava para explicar uma foto de mãos dadas na praia, sorrindo que nem 2 apaixonados, com fora de contexto? A mãe dele, Dona Lúcia, respondeu quase que imediatamente. Ela devia estar com o celular na mão, esperando, preocupada. Filho, acho melhor você vir conversar pessoalmente. Aqui não é lugar para resolver essas coisas. O pai dele, seu Geraldo, não respondeu. Apenas visualizou a mensagem e ficou em silêncio. Imaginei a decepção dele, a vergonha, o filho que ele criou, o homem que ele achava que era honesto, trabalhador, sendo exposto daquele jeito, na frente da família inteira. A irmã dele, Patrícia, respondeu em seguida. E a resposta dela foi direta, sem rodeios, sem papas na língua. Tiago, eu vi a foto. Tirei print, inclusive. Para de mentir. Você estava de mãos dadas com ela. Vocês estavam se olhando que nem namorados. Não inventa desculpa esfarrapada. Você errou. Errou feio. E a Camila não merece isso. Assume logo. Houve um silêncio de 2 minutos. E então Tiago saiu do grupo. Simplesmente saiu. Tiago Menezes saiu do grupo. Sem responder. Sem se explicar. Sem ter coragem de enfrentar a própria família. Saiu do grupo da própria família. Porque não tinha argumento. Porque não tinha defesa. Porque a verdade estava escancarada e qualquer coisa que ele dissesse seria mentira descarada. Covarde. Mostrei as mensagens para o meu pai e para o Daniel. Meu pai leu em silêncio. Não disse nada. Apenas devolveu o celular para mim. Mas a mandíbula dele estava tensa, os punhos cerrados, as veias do pescoço saltadas. Ele estava se segurando, fazendo um esforço gigantesco para não explodir ali mesmo. Daniel leu e soltou uma risada. Mas não era risada de humor. Era risada de descrença, de indignação, de raiva contida. Priscila, a colega de trabalho. Ele repetiu,
fazendo aspas no ar com os dedos, o sarcasmo escorrendo da voz. Claro, porque todos os colegas de trabalho vão de mãos dadas para a praia. Todos olham um para o outro desse jeito. Todos postam foto que nem casal apaixonado. Ele jogou o celular no sofá e voltou a andar. Mais rápido agora, mais nervoso. A mão indo para o coldre da arma de vez em quando. Não tirando, só tocando, como reflexo. Como lembrete de que estava ali. Eu não respondi, porque não tinha o que responder. A verdade estava escancarada, e qualquer coisa que eu dissesse seria inútil. As horas passaram devagar, muito devagar. Cada minuto parecendo 1 hora, cada hora parecendo um dia. Às 19 horas dei janta para o Enzo. Arroz, feijão, um pouco de carne desfiada que tinha sobrado do almoço. Ele comeu, conversou, perguntou onde estava o pai. Mamãe, cadê o papai? Meu coração apertou. O papai tá viajando, amor. Volta hoje à noite. Ah, ele vai chegar antes de eu dormir? Não sei, filho. Talvez chegue tarde. Tá bom. E continuou comendo. Simples assim. Criança não complica. Criança aceita a resposta e segue em frente. Depois da janta, dei banho nele. Água morna, sabonete de glicerina, shampoo sem lágrimas. Ele brincou com os carrinhos no chuveiro, fez barulho de motor. Riu, se divertiu. Coloquei pijama, o azul com estampa de dinossauros que ele adorava. Escovei os dentinhos dele. 3 minutos. Contando junto. 1, 2, 3. Ele gostava de contar. Levei para o quarto. Ele queria que eu lesse história antes de dormir, como sempre. Peguei o livrinho favorito dele. O Grúfalo. Já tinha lido 1000 vezes, mas ele nunca cansava. Sentei na beirada da cama, abri o livro e comecei a ler. Um ratinho passeava pela floresta escura. Mas eu mal conseguia prestar atenção nas palavras. Minha mente estava longe. Estava em Guarapari. Estava em São Paulo. Estava em todo lugar menos ali. Eu lia no automático. Virava as páginas, mostrava as figuras. E Enzo ia adormecendo aos poucos. Quando terminei a história, ele já estava quase dormindo. Olhinhos pesados. Respiração lenta. Dei um beijo na testa dele. Puxei o lençol até o queixo. Apaguei a luz. Deixei só o abajur aceso. Aquele abajur de lua que ele gostava porque não deixava o quarto totalmente escuro. Boa noite, meu amor. Boa noite, mamãe. Saí do quarto. Fechei a porta devagar. Encostei nela por fora e respirei fundo, tentando me preparar para o que vinha pela frente. Quando me virei, Daniel estava no corredor. Ele respondeu alguma coisa? Não, nada. Ele balançou a cabeça, incrédulo, as mãos na cintura, olhando para o chão. Que homem, filho da mãe! Que homem, filho da mãe! Eu não discordei. Voltei para a sala. Meu pai ainda estava sentado no mesmo lugar. Não tinha se movido, olhando para o nada, processando, preparando. Sentei do lado dele e a gente ficou ali, em silêncio. Pai e filha, esperando. Apenas esperando. Às 20 horas, tentei ligar para o Tiago de novo. Caixa postal. De novo. Às 20h15, mandei outra mensagem. Você vai ter que voltar para casa 1 hora e quando voltar, vai ter que dar a cara. Vai ter que explicar, porque meu pai e meu irmão estão aqui. Esperando. Ele visualizou. Não respondeu, mas visualizou. E 5 minutos depois, ficou offline. Desligou o celular. Ou bloqueou a internet, ou simplesmente decidiu me ignorar completamente, covarde até o fim. Às 20h30, Daniel pediu uma pizza. Tentou fazer a gente comer alguma coisa. Meu pai comeu um pedaço. Eu não consegui. Meu estômago estava embrulhado, fechado. A ansiedade não deixava. Às 21h, eu ouvi o som do carro. Eu conhecia aquele som. Conhecia o ronco daquele motor. Honda Civic Prata, 2022. O carro que a gente tinha comprado junto. Conhecia o som da marcha sendo trocada.
Conhecia o barulho dos pneus no asfalto. Conhecia o jeito que ele estacionava. Era ele. Tiago tinha voltado. Meu coração disparou. Começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir. Conseguia sentir batendo no pescoço, nas têmporas, no peito inteiro. Olhei para o meu pai. Ele já estava olhando para mim. E o olhar dele dizia tudo. Fica calma. Eu cuido disso. Deixa comigo. Daniel se levantou. Foi até a porta. Destrancou. Abriu só uma fresta. E ficou parado ali, esperando. A mão perto do coldre. Não na arma, mas perto. Muito perto. Ouvi a porta do carro batendo. Ouvi os passos dele na calçada. Ouvi ele subindo a escada do prédio. Cada degrau. Um por um. Cada passo me deixando mais tensa, mais nervosa, mais ansiosa. Ouvi a chave na fechadura. E então a porta se abriu. E Tiago entrou. A mala na mão. A mesma mala que ele tinha levado na quinta. O rosto cansado. Barba por fazer. Cabelo bagunçado. Camisa amarrotada. Olheiras profundas. E quando ele olhou para dentro da casa e viu meu pai sentado no sofá, e viu Daniel parado na porta bloqueando a saída, ele congelou. Literalmente congelou. A mão ainda na maçaneta. O pé ainda no ar. Meio dentro, meio fora. Os olhos arregalados. A boca entreaberta. A respiração presa. A cor sumindo do rosto. Seu Valdir. Daniel. A voz dele saiu fraca. Trêmula. Insegura. Assustada. Como voz de criança que foi pega fazendo besteira e sabe que vai apanhar. Meu pai não se moveu, não disse nada, apenas olhou para ele. Em silêncio, aquele olhar pesado, aquele olhar que mata sem precisar de arma. Daniel deu um passo para frente, lento, deliberado. Encostou a porta devagar, trancou e falou, a voz baixa, mas firme como concreto. Entra. Não foi convite. Foi ordem. Tiago obedeceu. Entrou devagar. Muito devagar. Como quem entra numa jaula com leões. Como quem sabe que não vai sair ileso. Ele olhou para mim. Tentou encontrar meus olhos. Tentou fazer alguma conexão. Algum pedido silencioso de ajuda. Eu desviei o olhar. Não conseguia olhar para ele. Não ainda. Não depois daquela foto. Não depois de tudo. Eu posso explicar? Senta. A voz do meu pai cortou o ar como uma lâmina, calma, controlada, mas cheia de autoridade, de comando, de poder. Tiago obedeceu. Sentou na ponta do sofá, do outro lado, longe do meu pai. A mala ainda na mão. Ele não soltou. Segurou como se fosse um escudo, como se aquilo pudesse proteger ele do que estava por vir. As mãos dele tremiam. Eu via, mesmo de longe, as mãos dele tremendo, segurando a alça daquela mala. E então meu pai fez algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Ele ficou em silêncio, apenas olhando para Tiago, sem dizer absolutamente nada, por 2 minutos inteiros. 2 minutos que pareceram 2 horas. 2 minutos que pareceram 2 anos. 2 minutos do silêncio, mais pesado, mais denso, mais sufocante que já existiu naquela sala. Tiago não conseguia olhar de volta. Desviava o olhar. Olhava para o chão, para o tapete, para as próprias mãos, para a parede, para a janela, para a TV desligada, para qualquer lugar mesmo. Menos para os olhos do meu pai. A respiração dele estava rápida, ofegante, o peito subindo e descendo visivelmente. Ele estava nervoso, apavorado, suando. Vi o suor na testa dele, na têmpora, no pescoço, e meu pai apenas observava, calmo, firme, deixando o silêncio fazer o trabalho, deixando o silêncio esmagar, torturar, quebrar. Até que, finalmente, quando Tiago já estava quase desmoronando, meu pai falou. E a voz dele saiu baixa. Mas cada palavra pesava toneladas. Eu te entreguei minha filha há 6 anos. Pausa.
Na igreja, na frente de Deus, de padre, de família inteira, de amigos, de todo mundo. Pausa. Você prometeu cuidar dela. Prometeu amar ela, respeitar ela, ser fiel a ela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Pausa. Você jurou, na frente de Deus. Tiago tentou abrir a boca, tentou dizer alguma coisa. Meu pai levantou a mão, só levantou, nem precisou falar. Tiago calou na hora. Eu acreditei em você, confiei em você. Olhei nos seus olhos naquele dia, quando você pegou a mão da minha filha, e pensei: esse homem vai cuidar dela. Esse homem é sério. Esse homem é honesto. Esse homem vai fazer ela feliz. E eu deixei ela ir embora com você. Deixei minha filha, a coisa mais importante da minha vida, ir embora com você. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Agora era carregado. Agora tinha peso. Tinha dor, tinha decepção. E você faz isso com ela? Com minha filha? Com meu neto? Você vai para a praia com outra mulher? De mãos dadas? Sorrindo? Feliz? E ainda posta foto? Achando o quê? Que ninguém ia ver? Ou simplesmente não ligando se vissem? Tiago estava tremendo agora. Tremendo visivelmente. As mãos, os ombros, as pernas, tudo. Ele tentou falar de novo. Seu Valdir, eu... Cala a boca. A voz do meu pai não foi alta, mas foi firme. Tão firme que Tiago parou no meio da palavra, a boca ainda aberta, o som preso na garganta, e calou. Fechou a boca, abaixou a cabeça, e calou. O silêncio voltou. E dessa vez foi pior, porque agora tinha raiva misturada, raiva contida. Raiva que estava sendo segurada com força, mas que a qualquer momento podia explodir. Meu pai respirou fundo, lento, controlado. Fechou os olhos por um segundo, abriu e continuou. Eu passei a vida inteira protegendo essa menina. Desde que a mãe dela morreu, fui eu. Só eu. Trabalhei feito um condenado. Fiquei semanas longe de casa. Rodei esse Brasil inteiro. Dormi em boleia de caminhão, comi marmita fria, passei frio, passei calor, passei sufoco. Tudo para dar para ela e para o irmão dela uma vida digna, para botar comida na mesa, roupa no corpo, teto na cabeça, estudo bom, futuro. A voz dele estava embargada agora, não de choro, mas de emoção, de dor, de amor. E quando você apareceu, eu te dei uma chance. Eu poderia ter te mandado embora, poderia ter dito não, poderia ter proibido. Mas eu não fiz isso. Eu te dei uma chance. E você me convenceu. Me convenceu que era homem de verdade, que ia cuidar dela, que ia fazer ela feliz. Pausa longa. E olha o que você fez. Silêncio de novo. Tiago estava chorando agora, não fazendo barulho, mas chorando. Lágrimas escorrendo pelo rosto, caindo no chão. Ele não limpou, apenas deixou cair. E meu pai continuou. Você tem ideia do que é ver sua filha sofrer? Ver ela chorar? Ver ela destruída? Você tem ideia da dor que é para um pai ver isso? Tiago balançou a cabeça. Não, ele não tinha ideia. Pois eu vou te contar. É a pior dor que existe. Porque a gente não pode fazer nada. A gente não pode tirar a dor dela. Não pode consertar. Só pode segurar. Só pode estar presente e ver ela sofrer. Meu pai se levantou. Lentamente. Tiago encolheu no sofá. Mas meu pai não foi até ele. Apenas ficou de pé, olhando de cima. E continuou. E sabe qual é a pior parte? A pior parte é que você fez isso de propósito. Não foi acidente, não foi erro, foi escolha. Você escolheu trair, escolheu mentir, escolheu destruir essa família. E ainda teve a cara de pau de postar foto. Daniel, que estava encostado na parede até então, se aproximou. Parou do lado do meu pai, os dois de pé. Tiago sentado, pequeno, destruído. E Daniel falou: Você sabe por que eu vim fardado hoje?
Tiago olhou para ele, os olhos vermelhos, inchados. Não, para me lembrar que eu tenho uma farda para honrar, uma instituição para respeitar, uma carreira para manter. Porque se eu não tivesse essa farda, se eu não tivesse esse distintivo no peito, você não estava aqui sentado conversando. Você estava no hospital. Tiago engoliu seco. Minha irmã confiou em você, abriu o coração para você, construiu uma vida com você, teve um filho com você. Meu sobrinho, que te chama de pai, que te ama, que espera você voltar das viagens, te chama de herói. A voz do Daniel estava subindo. Não muito, mas o suficiente. E você vai para a praia com outra? De mãos dadas? Sorrindo que nem dois namoradinhos? E posta foto? Silêncio. Daniel, foi um erro. Erro foi ela ter casado contigo. As palavras caíram como pedras. Tiago abaixou a cabeça de novo. Não tinha resposta. Não tinha defesa. Não tinha argumento. E foi nesse momento que eu não aguentei mais. Eu estava parada no canto da sala até então, apenas observando, apenas ouvindo, deixando meu pai e meu irmão falarem, deixando eles defenderem, deixando eles protegerem. Mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. A raiva, a dor, a traição, a humilhação, tudo junto, tudo de uma vez, explodindo. Quem é ela? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mais firme do que eu achava que conseguiria. Tiago olhou para mim e eu vi as lágrimas, vi o arrependimento, vi a culpa, vi o desespero, mas não senti pena, nem um pouco. Camila, quem é ela, Tiago? Ele abaixou a cabeça e respondeu, a voz saindo tão baixa, tão fraca, que eu quase não ouvi. Priscila, ela trabalha comigo, no departamento de marketing. Há quanto tempo? Ele não respondeu, apenas ficou ali, de cabeça baixa, tremendo. Há quanto tempo você está com ela? 8 meses. O mundo parou. O chão desapareceu. O ar sumiu. 8 meses. 8 meses ele estava com ela. 8 meses mentindo para mim. 8 meses dormindo comigo à noite e com ela durante o dia. 8 meses me fazendo de idiota. 8 meses construindo uma vida dupla. 8 meses. Senti as pernas fraquejarem. Senti tudo girando. Segurei no braço do sofá para não cair. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Tentando não desmaiar. Tentando manter o controle. Você usou nosso dinheiro para levar ela para a praia? Silêncio. Você usou o dinheiro que a gente juntou, que a gente suou para conseguir, para levar sua amante para a praia? Sim. E foi isso. Foi nesse exato momento que meu pai se levantou. Eu achei que ele ia bater no Tiago. Achei que ia partir para cima. Achei que finalmente a raiva ia explodir e meu pai ia fazer o que todo pai quer fazer quando vê a filha sendo destruída. Mas não. Meu pai não encostou nele. Não levantou a mão. Não gritou. Ele apenas ficou de pé. Olhou para o Tiago de cima e disse com toda a calma do mundo, com toda a frieza do mundo: eu tenho nojo de você. Nojo. E eu nunca mais quero ver sua cara. Nunca mais. Você me ouviu? Tiago assentiu, chorando, tremendo. Você não é mais bem-vindo na minha casa. Você não é mais bem-vindo perto da minha filha. Você não é mais parte dessa família. Para mim, você morreu hoje. E então meu pai saiu. Passou por mim. Parou. Me deu um beijo na testa. Qualquer coisa, filha. Qualquer coisa. Você me liga. E foi embora. Desceu as escadas. Entrou no carro. Ligou o motor. E foi embora. Deixando o Tiago ali, sentado, destruído, chorando, sabendo que tinha perdido não só a esposa, mas o respeito do sogro. E isso, para meu pai, era pior que qualquer surra. Isso era morte em vida. Tiago ficou parado por alguns segundos, olhando para o chão, não chorando mais, apenas vazio, como se tivesse finalmente caído a ficha,
como se tivesse finalmente entendido o tamanho, a dimensão gigantesca da besteira que tinha feito. Ele olhou para mim, e eu vi nos olhos dele. Vi o arrependimento, a culpa, o desespero, o medo, mas não senti nada, absolutamente nada. Camila, a gente pode conversar? Sozinhos? Por favor? Daniel deu um passo para frente. Rápido, firme. Ela não vai ficar sozinha com você. Daniel, pelo amor de Deus, é minha esposa. É minha irmã. E você perdeu o direito de ficar sozinho com ela quando postou aquela foto. Quando mentiu para ela. Quando traiu ela por 8 meses. Você não tem mais direito nenhum aqui. Tiago olhou para mim, implorando, como se eu fosse salvar ele, como se eu fosse perdoar, como se desse para consertar, como se 8 meses de mentira pudessem ser apagados com um "me desculpa". Mas não dava, não tinha conserto, não tinha volta. Vai embora, Tiago. Camila, por favor, deixa eu explicar. Vai embora. Minha voz ecoou pela sala. Tiago se encolheu. Levantou devagar, pegou a mala que ainda estava no chão ao lado dele e foi até a porta. Daniel abriu, destrancou, e quando Tiago passou por ele, Daniel falou, baixo, mas firme, cada palavra clara, cada palavra uma ameaça. Se você voltar aqui sem ela pedir, eu te prendo por invasão de domicílio. Se você tentar falar com ela sem ela querer, eu te prendo por perturbação. Se você passar perto do Enzo sem autorização dela, eu te prendo por descumprimento de medida. Você me entendeu? Tiago não respondeu. Apenas passou, de cabeça baixa, como cachorro surrado, como homem derrotado. Desceu as escadas, entrou no carro, ligou o motor e foi embora. Fugiu. Daniel fechou a porta, trancou. E veio até mim, me abraçou, forte, e foi só então que eu desmoronei de novo. Chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado. Chorei tudo que eu não tinha conseguido chorar na frente do Enzo. Chorei até não ter mais lágrimas. E meu irmão apenas segurou, firme, igual meu pai tinha feito. Tá tudo bem, mana? Tá tudo bem? Ele não vai te incomodar mais. Eu tô aqui. Eu cuido de você. Eu cuido do Enzo. Tá tudo bem. Mas não estava. Não naquele momento. Não naquela noite. Não nos dias seguintes. Daniel ficou até meia-noite. Não quis me deixar sozinha. Dormiu no sofá. Mesmo eu dizendo que não precisava. Ele insistiu. Eu não vou te deixar sozinha hoje. Esquece. E ficou. Eu tentei dormir, mas não consegui. Fiquei olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido, cada palavra, cada olhar, cada lágrima. 8 meses. Ele tinha me traído por 8 meses, e eu não tinha percebido. Ou tinha percebido e não tinha querido acreditar. Nos dias seguintes, a realidade foi chegando aos poucos, como uma onda fria, lenta, implacável. As mensagens continuavam chegando. Gente querendo saber se eu estava bem, gente oferecendo apoio, gente querendo detalhes, gente apenas querendo fofoca. Eu bloqueei a maioria. Respondi só para as pessoas próximas. Minha prima, minhas amigas, minha tia e os prints. Ah, os prints. No total, 14 pessoas tinham tirado print daquela foto. 14. E todas, absolutamente todas, mandaram para mim. Camila, tirei print caso você precise para alguma coisa. Guardei aqui. Qualquer coisa me avisa. Achei que você ia querer ter isso guardado. Como se eu quisesse. Como se ver aquela imagem de novo e de novo e de novo não fosse como levar uma facada a cada vez. Como se cada print não fosse a confirmação de que minha humilhação tinha sido pública. De que 87 pessoas tinham visto. De que a traição tinha sido escancarada. Mas eu guardei. Salvei todos num álbum separado no celular. Porque alguma coisa dentro de mim, algum instinto de sobrevivência, me disse que eu ia precisar. Tiago tentou me ligar no domingo.
3 vezes de manhã, 2 à tarde, 1 à noite. Eu não atendi nenhuma. Bloqueei o número dele. Ele mandou mensagem pelo Instagram. Várias. Camila, por favor, me dá uma chance de explicar. Eu sei que errei. Eu sei que machuquei você. Mas eu te amo. Eu amo nosso filho. A gente pode conversar? Por favor. Eu bloqueei ele no Instagram também. Ele mandou e-mail. Amor, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Mas, por favor, lê isso. Eu cometi o maior erro da minha vida. A Priscila não significa nada. Foi só uma coisa que aconteceu. Eu estava confuso. Eu estava estressado com o trabalho. Eu não sei o que deu em mim. Mas eu te amo. Eu quero nossa família de volta. Por favor, me dá uma chance. Eu não respondi. Apenas arquivei. Na segunda-feira de manhã, levei o Enzo na escola. Voltei para casa. E liguei para uma advogada que minha prima tinha recomendado, doutora Renata Campos, especialista em direito de família e divórcio. Escritório no centro de BH, num prédio comercial elegante. Marquei para a mesma tarde. Às 15 horas estava sentada na frente dela. Sala bonita, moderna, mesa de vidro, estante cheia de livros jurídicos, diplomas na parede. Mulher de uns 40 e poucos anos. Cabelo preso, óculos de grau, terno azul marinho. Séria, profissional, direta. Ela me cumprimentou, apertou minha mão, ofereceu água, café. Eu aceitei água. Sentei, respirei fundo e contei a história. Desde o começo, o casamento, o Enzo, as viagens, os sinais que eu ignorei, a foto, as 87 visualizações, os 14 prints. Meu pai e meu irmão, a confissão do Tiago, os 8 meses de traição, tudo. Ela ouviu em silêncio, anotando, de vez em quando perguntando algo específico. Ele admitiu a traição verbalmente? Você tem testemunhas? Vocês têm bens em comum? Quando terminei, ela colocou a caneta na mesa, tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Camila, vou ser sincera com você. Você tem um caso extremamente forte. Traição comprovada, testemunhas, provas digitais, admissão verbal do réu, bens em comum, filho menor. Você vai conseguir tudo o que pedir. Meu coração acelerou. Tudo? Tudo. Guarda exclusiva do menor com regime de visitas restrito. Pensão alimentícia para o seu filho. Pensão compensatória para você. Divisão de bens favorável. Se ele não contestar, a gente consegue homologar isso em 2, 3 meses. Se contestar, pode demorar um pouco mais, mas você ainda vai ganhar. Ela sorriu. Mas não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de advogada que sabe que ganhou a briga antes mesmo de começar. Vamos destruir ele, Camila. Pode deixar comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. O processo de divórcio foi aberto na semana seguinte. Doutora Renata preparou toda a documentação, juntou os prints, juntou as mensagens do grupo da família dele, onde ele admitiu. Preparou o termo de testemunhas com meu pai e meu irmão, assinando que estavam presentes quando ele confessou verbalmente. Juntou comprovantes bancários, mostrando gastos com viagens para Guarapari que ele tinha dito que eram para São Paulo. O processo foi protocolado. Tiago foi notificado. E ele não contestou, não lutou, não tentou se defender. Como ia? 87 pessoas tinham visto aquela foto. 14 prints circulando. 2 testemunhas que ouviram ele confessar. Mensagens no WhatsApp onde ele admitiu. Comprovantes bancários. Ele não tinha defesa. Não tinha argumento. Não tinha saída. 2 semanas depois da notificação, ele procurou a doutora Renata. Pediu acordo. Eu não quero brigar. Eu só quero resolver isso da forma mais rápida e menos dolorosa possível. Doutora Renata ligou para mim. Ele quer acordo. Topamos? Topamos. Mas eu quero tudo o que você disse. Pode deixar. O acordo foi feito em 1 semana.
E o resultado foi guarda do Enzo, minha, unilateral, exclusiva. Visitas do pai, quinzenais, finais de semana alternados, das 9 da manhã de sábado até as 18 horas de domingo. Supervisionadas por 6 meses. Depois disso, reavaliação. Pensão alimentícia para o Enzo, R$ 3.500 por mês, depositados até o dia 5 de cada mês. Mais 50% de todas as despesas extraordinárias: escola, médico, dentista, remédios, atividades extracurriculares. Pensão compensatória para mim, R$ 1.800 por mês durante 2 anos. Porque eu tinha diminuído minha carga de trabalho para cuidar da casa e do filho enquanto ele trabalhava, ou fingia que trabalhava. Apartamento, meu, integralmente. Transferência total da parte dele para mim, sem direito a nada. Ele abriu mão, assinou a escritura sem reclamar. Carro, meu. Honda Civic prata. Transferência total, sem direito a nada. Móveis, eletrodomésticos, tudo que estava dentro do apartamento, meu. Tiago ficou com o carro velho dele, um Gol 2015 que ele tinha antes de casar, e com as roupas dele. Só isso. Ele assinou tudo, sem reclamar, sem contestar, sem pedir revisão. Apenas assinou. E quando saiu daquele cartório no dia da homologação, ele saiu sem nada, sem esposa, sem filho morando com ele, sem casa, sem carro bom, sem móveis, sem dignidade. E eu não senti pena, nem um pouco. Soube depois, pela Patrícia, minha ex-cunhada, que continuou mantendo contato comigo porque ela também estava revoltada com o irmão, que Tiago se mudou para Vitória logo depois do divórcio, para ficar perto da Priscila, a colega de trabalho, a mulher da foto, a amante. Ele alugou um apartamento pequeno lá, pediu transferência na empresa e foi. Durou 4 meses, apenas 4 meses. Patrícia me contou pelo telefone. Camila, você não vai acreditar. A Priscila terminou com ele. Terminou? Terminou. Sabe o que ela disse? Eu não quero ficar com um homem que trai a esposa. Se fez com ela, faz comigo. Eu não confio. E mandou ele embora. Eu ri. Não foi risada de alegria. Foi risada de ironia, de justiça poética. Porque a amante também não confiava no traidor. Porque ela sabia. Ela tinha visto do que ele era capaz e não quis correr o risco. Tiago voltou para BH 3 semanas depois. Mora sozinho agora, num apartamento pequeno num bairro afastado. Zona Norte. Longe de tudo. Longe de todo mundo. Ele vê o Enzo a cada 15 dias. Quando aparece, porque às vezes cancela. Surgiu uma coisa no trabalho. Não tô me sentindo bem. Preciso resolver um problema. Sempre surge uma coisa. E o Enzo? O Enzo já não pergunta mais tanto pelo pai. No começo perguntava: Mamãe, cadê o papai? Por que ele não mora mais aqui? Eu explicava, com calma, com paciência, sem falar mal do pai. Porque por mais que ele tenha me destruído, ainda é pai do meu filho. O papai e a mamãe não são mais casados, filho. A gente não mora mais junto. Mas ele te ama. Você vai ver ele de vez em quando. Mas por que vocês não são mais casados? Porque às vezes as pessoas mudam e não dá mais para ficar junto. Mas isso não tem nada a ver com você. Você não tem culpa de nada. E a gente te ama muito. Ele aceitava. Criança aceita mais fácil que adulto. Criança se adapta. Segue em frente. Agora ele tem 5 anos e já não espera mais o pai. Já não fica ansioso no fim de semana da visita. Já não pergunta: será que o papai vem? Apenas vive, brinca, estuda, cresce. Os pais do Tiago, seu Geraldo e Dona Lúcia nunca mais falaram comigo diretamente. Dona Lúcia mandou uma mensagem curta, 1 semana depois de tudo. Camila, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sinto. Me perdoa pelo meu filho. Eu não criei ele para ser assim. Me perdoa.
Só isso. Eu não respondi. Não porque estava com raiva dela, mas porque não tinha o que responder. Não era culpa dela. Era culpa do Tiago. Só dele. Seu Geraldo não mandou nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Silêncio absoluto. Sei pela Patrícia que eles sofrem. Muito. Minha mãe chora todo dia, Camila. Ela sente saudade do Enzo. Quer ver ele, mas tem vergonha de te pedir. Vergonha de quê? Do que o Tiago fez. Ela acha que a culpa é dela, que foi ela que criou ele errado. A culpa não é dela, Patrícia. É do Tiago. Eu sei, mas ela não consegue aceitar isso. Meu pai também. Ele mal fala com o Tiago. Quando o Tiago vai lá, meu pai praticamente ignora ele. Não olha na cara, não conversa, só responde o básico. Ele tem vergonha do filho. Eu entendo a dor deles, a vergonha, a decepção, de ver o filho virar o vilão, de ver o filho destruir uma família, de ver o filho perder tudo por causa de uma escolha idiota. Mas eu não perdoei, Tiago, e não perdoei o silêncio deles. Hoje eu tenho 31 anos. Moro no apartamento que era nosso. Agora é só meu. Totalmente quitado. No meu nome. Meu e de mais ninguém. Trabalho de casa. Meus projetos de design gráfico estão indo melhor do que nunca. Consegui clientes novos, projetos maiores. Estou ganhando bem. Melhor do que quando era casada. Cuido do Enzo. Ele está grande agora. 5 anos, lindo, inteligente, carinhoso, engraçado, feliz, muito feliz. Ele vai bem na escola, tem amiguinhos, adora desenhar, adora jogar bola. É uma criança normal, saudável, bem ajustada. Às vezes ele pergunta do pai, mas cada vez menos. Mamãe, o papai vem esse fim de semana? Não, filho, esse não. Daqui a 2 semanas. Ah, tá bom. E volta a brincar. Simples assim. Meu pai vem todo domingo, religiosamente. Almoça com a gente, brinca com o Enzo, me faz companhia. A gente conversa. Sobre tudo, sobre nada, sobre a vida. E sempre, sempre, antes de ir embora, ele faz a mesma pergunta. Filha, você tá bem? Tô, pai. Tem certeza? Tenho. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe. Eu sei, pai. Eu ligo. E ele sorri. Aquele sorriso de pai. Aquele sorriso que diz sem palavras: eu te protejo. Sempre protegi. Sempre vou proteger. Até o último dia da minha vida. Daniel passa durante a semana. 1, 2 vezes. Sempre de olho. Sempre checando. Ele tá te incomodando? Não. Tá pagando a pensão em dia? Tá. Se ele atrasar, me avisa. Eu resolvo. Eu aviso. Eu tenho sorte. Muitas mulheres não têm um pai assim, um irmão assim, uma família assim. Eu tenho, e isso faz toda a diferença. Eu aprendi muito nesse processo todo. Aprendi que 3 minutos mudam uma vida. 3 minutos, 180 segundos. O tempo de uma foto no Stories. O tempo de 87 pessoas verem. O tempo de 14 pessoas printarem. O tempo de um casamento acabar. O tempo de uma família desmoronar. 3 minutos. Tiago achou que podia ter 2. Vidas. Uma em BH comigo e com o Enzo. Uma em Guarapari com a Priscila. Achou que era esperto o suficiente. Cuidadoso o suficiente. Inteligente o suficiente. Achou que nunca ia ser pego. Ou talvez ele achasse que mesmo se fosse pego, eu ia perdoar, ia aceitar, ia engolir e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas ele esqueceu de algumas coisas. Esqueceu que o celular trai, que o dedo escorrega, que a foto vai para o lugar errado, que tem sempre alguém online, que print existe, que a internet não esquece, e aí 3 minutos bastam. 3 minutos para todo mundo ver quem você realmente é. 3 minutos para sua vida desmoronar. 3 minutos para perder tudo. Tiago perdeu tudo,
a esposa, o filho, a casa, o carro, o respeito da família, o respeito dos amigos, o respeito de si mesmo. Tudo por causa de 3 minutos, por causa de uma foto que ele esqueceu de não postar, ou que postou achando que ninguém ia ver, ou que postou simplesmente porque não ligava. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que traição sempre vem à tona. Sempre. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas sempre vem. Porque mentira tem perna curta. Porque mentiroso sempre escorrega. Porque sempre tem uma foto, um print, uma testemunha, alguma coisa. Aprendi que eu sou mais forte do que eu pensava, que eu consigo recomeçar, que eu consigo criar meu filho sozinha, que eu consigo me sustentar, me reerguer, me reconstruir. Aprendi que família é tudo, que ter um pai que larga tudo para te defender é uma bênção, que ter um irmão que vem armado para te proteger é um privilégio, que ter gente que te ama de verdade, que te apoia, que fica do seu lado, faz toda a diferença do mundo. E aprendi, principalmente, que eu mereço mais. Mereço um homem que me respeite, que me valorize, que não precise de outra para se sentir completo, que olhe para mim e veja tudo o que ele precisa, que não me traia, que não minta, que não me faça de idiota. E se esse homem não existir? Tudo bem, porque eu aprendi que eu não preciso de homem para ser feliz. Eu tenho meu filho, tenho meu pai, tenho meu irmão, tenho meu trabalho, tenho minha casa, tenho minha dignidade, tenho meu valor. E isso, para mim, é mais que suficiente. Se você chegou até aqui, se você ouviu essa história inteira, do começo ao fim, eu quero te agradecer. De coração, de verdade. Sei que não foi fácil, sei que é pesado, sei que mexe com a gente, sei que faz a gente pensar, refletir, questionar. Mas é real, aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conhece. Por isso eu peço, mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Aperta o sininho das notificações para não perder os próximos relatos. Deixa seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. E, principalmente, comenta embaixo. Me diz que horas você está assistindo. Me diz de que cidade você é. Me conta se você já passou por algo parecido. Se você conhece alguém que passou. Se essa história te ajudou de alguma forma. Eu leio todos os comentários. Todos mesmo. E respondo quando consigo. Porque eu quero saber que tem gente ouvindo. Gente que entende. Gente que se identifica. Gente que não tá sozinha. Porque a gente não tá sozinha. Nunca tá. Sempre tem alguém que passou pela mesma coisa. Sempre tem alguém que entende. Sempre tem alguém que sobreviveu. E se você tá passando por algo parecido agora, se você desconfia do seu marido, se alguma coisa não tá fazendo sentido, presta atenção. Presta atenção nas redes sociais dele, no celular virado para baixo, nas senhas que mudaram, nas ligações atendidas fora do quarto, nas viagens que aumentaram, nas desculpas que não fazem sentido, nos sinais, porque os sinais sempre estão lá. A gente só precisa ter coragem de ver, coragem de questionar, coragem de enfrentar. E se um dia aparecer uma foto que ele postou por engano, uma foto que ele apagou em 3 minutos. Lembra, print existe. A internet não esquece. E 87 pessoas é muita gente. Tiago achou que 3 minutos eram pouco. 87 pessoas provaram que ele estava errado. E eu provei que ele tinha perdido a melhor coisa que já teve na vida dele.